O peso do tempo inútil? Escute com atenção. Enquanto você consome esta tela, o relógio ao seu redor está cobrando uma fatura que você jamais poderá pagar. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que o maior luxo do mundo é a liberdade, mas a psicologia sombria revela uma verdade muito mais desconfortável. O ser humano busca desesperadamente formas de se anestesiar para não ter que lidar com a própria existência. Nós criamos rotinas automáticas, alimentamos relacionamentos falidos e nos afogamos em estímulos baratos apenas para não encarar o silêncio da nossa própria mente. Você se convence de que está esperando o momento certo, mas a verdade é que o seu tempo está simplesmente acabando. Este não é um livro de autoajuda tradicional com promessas vazias. Este é um choque de realidade sobre os mecanismos invisíveis da autossabotagem, a ilusão da permanência e o controle da mente humana. Se você busca conforto, este áudio não é para você. Mas se você está pronto para encarar as engrenagens ocultas do seu próprio comportamento, feche os olhos, ajuste o som e preste atenção em cada palavra a partir de agora. Porque a sua vida já começou e ela não vai esperar você decidir acordar. Capítulo 1. A anestesia da consciência. A maioria das pessoas não está verdadeiramente viva. Está apenas executando uma rotina programada enquanto aguarda uma permissão que nunca virá. Desde muito cedo, a sua mente aprendeu um truque cruel para te proteger do desconforto. A anestesia da falsa esperança. É a ideia reconfortante de que você sempre terá um amanhã para recomeçar. Amanhã você vai encarar o projeto? Amanhã vai cortar os laços com quem te faz mal. Amanhã vai tomar a decisão difícil que vem adiando há meses. Mas a verdade que a sua mente tenta esconder a todo custo é muito simples. O amanhã é uma construção abstrata. Ele não existe. Tudo o que você tem e tudo o que você sempre terá é o fardo ou a oportunidade do instante presente. Racionalmente, os mecanismos da psicologia sombria explicam por que caímos nessa armadilha de forma tão visceral. O cérebro humano é biologicamente projetado para economizar energia e buscar o caminho de menor resistência. Enfrentar o desconhecido gera ansiedade, incerteza e dor. Por isso, a sua própria mente arquiteta racionalizações brilhantes apenas para manter você preso na sua zona de conforto, que na prática nada mais é do que uma prisão confortável. Você se convence de que precisa de mais tempo, de mais preparação ou da motivação certa. Mas essa busca por um cenário perfeito é o maior disfarce da covardia. Enquanto você espera pelas condições ideais, os dias se transformam em meses, os meses viram anos e a sua vida vai sendo consumida por uma mediocridade silenciosa e aceita. A cada vez que você engole a própria vontade para manter uma paz feng ilusória, você ensina o seu cérebro a desacreditar de você mesmo. É um contrato lento de autodestruição, assinado em silêncio todas as vezes que você escolhe a comodidade em vez do confronto necessário. A pergunta que permanece é dura, mas inevitável. Em quantas partes de quem você poderia ter se tornado já morreram por causa do seu medo de agir no momento certo? Capítulo 2. A prisão da aprovação alheias. Você já se perguntou quantas das suas escolhas atuais foram realmente tomadas por você? Desde a infância, o seu cérebro foi moldado para buscar aceitação. Para os nossos ancestrais, o isolamento da tribo significava a morte física. Hoje, a psicologia sombria mostra como essa mesma resposta biológica é manipulada para te manter submisso e previsível. O medo do rejeição não ameaça mais a sua sobrevivência, mas continua destruindo a sua individualidade. Você vive medindo palavras, adaptando comportamentos e podando os próprios desejos só para não desagradar pessoas que mal se importam com a sua existência. Você sacrifica os seus projetos mais audaciosos no altar do julgamento alheio, trocando o seu potencial autêntico pela aprovação medíocre do grupo. A ironia mais cruel é que as pessoas que você tanto tenta impressionar estão ocupadas demais, anestesiadas pelas próprias inseguranças para prestar atenção real em você. Elas não querem o seu sucesso, elas querem a sua conformidade. Quando você se destaca ou decide quebrar o padrão, a sua coragem expõe a covardia delas. E é por isso que tentarão te puxar de volta para baixo. Cada vez que você engole o seu posicionamento para evitar um conflito, você se torna o seu próprio carcereiro. Você aceita papéis secundários na sua própria história para caber no roteiro dos outros. Racionalmente, a busca por aprovação é uma troca miserável. Você entrega a sua liberdade em troca de uma validação barata e temporária.
uma anestesia rápida para um vazio que só aumenta. Olhe para a sua vida hoje com absoluta honestidade. Quantas decisões importantes você tomou este ano apenas para agradar quem nem sequer estará ao seu lado daqui a 5 anos? Capítulo 3. A ilusão da motivação e o domínio da vontade. A maior mentira que você contou a si mesmo é que precisa se sentir pronto para agir. A mente humana é mestra em fabricar a ilusão de que a motivação precede a ação. Você espera pela inspiração, pelo estado emocional perfeito, pela segunda-feira ideal. A psicologia sombria revela que esse é o mecanismo definitivo da covardia racionalizada. Transferir a responsabilidade do seu progresso para um sentimento passageiro. Sentimentos são inconstantes. A motivação é uma emoção barata que dura poucas horas. Construir o seu futuro dependendo de como você se acorda se sentindo é a garantia absoluta de falhar. A verdade nua e crua é que as pessoas que alcançam o topo não têm mais motivação que você. Elas apenas aprenderam a operar no modo inegociável. Elas executam o que precisa ser feito precisamente nos dias em que sentem raiva, cansaço ou dúvida. Elas ignoram a voz interior que pede por descanso e conforto imediato. Quando você cede à sua fraqueza, você fortalece o seu pior inimigo, a sua própria mente sabotadora. Cada vez que você toca no botão de adiar o alarme, cada vez que abandona um treino ou adia uma tarefa difícil, você treina o seu cérebro para capitular diante do desconforto. Domínio próprio não é sobre ausência de dor ou preguiça. É sobre a capacidade visceral de impor a sua vontade acima das suas desculpas. É entender que a disciplina não é uma punição, mas a única forma real de liberdade. Pare de tratar as suas fraquezas com carinho e autopiedade. Ninguém virá te salvar do buraco que você mesmo cavou com as suas escolhas diárias. Até quando você vai permitir que o seu estado emocional do momento determine o tamanho do seu destino? Capítulo 4. O custo invisível dos apegos leais. Há uma razão sombria pela qual você continua preso aos mesmos ciclos, repetindo os mesmos erros e colhendo os mesmos frutos amargos. Nós fomos ensinados a acreditar que a lealdade é sempre uma virtude, mas a psicologia sombria revela um lado obscuro desse conceito. Muitas vezes, a sua lealdade é apenas medo do desconhecido disfarçado de nobreza. Você se mantém leal a hábitos destrutivos, a amizades que te drenam e a ambientes que sufocam o seu crescimento apenas para não encarar a dor do rompimento. O cérebro prefere um sofrimento familiar a um futuro incerto. Ele se apega ao passado porque o passado já é conhecido, enquanto o futuro exige transformação. E é assim que você se torna cúmplice da sua própria estagnação. Você carrega bagagens emocionais e pessoas que já deveriam ter ficado para trás há anos. Tenta desesperadamente consertar o que já ruiu, salvar quem não quer ser salvo e manter vivo o que claramente já morreu. Essa necessidade obsessiva de controle é uma ilusão que devora a sua energia vital, todos os dias. A maturidade mental começa quando você entende que nem toda perda é um prejuízo. Cortar laços, abandonar planos obsoletos e dizer não sem se explicar não é crueldade. É uma questão de sobrevivência psicológica. Se você não esvaziar as mãos daquilo que te pesa, não terá espaço para carregar o que realmente importa. Enquanto você continuar alimentando o que te destrói, a sua vida continuará sendo um reflexo das suas covardias silenciosas. A conta dessa hesitação já chegou e está sendo cobrada na sua paz de espírito. O que você continua segurando hoje por puro medo do vazio que a libertação vai deixar? Capítulo 5. O pacto inegociável da ação. Chegamos ao ponto em que todas as desculpas se dissolvem. Você agora compreende a ilusão do tempo, a armadilha da aprovação alheia, a farsa da motivação e o peso dos apegos covardes. Sabedoria sem ação não passa de uma forma sofisticada de entretenimento mental. Conhecer a teoria enquanto continua paralisado na prática é a maior das hipocrisias. O mundo não premia as suas intenções. Ele não se importa com os livros que você pretende escrever, com os negócios que idealiza no papel ou com o estilo de vida que promete adotar na próxima semana. O mundo só responde ao que você coloca em movimento agora. A partir deste instante, o seu único dever é fechar as brechas para a autossabotagem. É parar de negociar com a própria mente. Quando a dúvida surgir, você não analisa, você executa. Quando o medo aparecer, você avança exatamente na direção dele. A única diferença entre quem você é hoje e a pessoa que você é capaz de se tornar é a coragem de cruzar a ponte do desconforto diário. O tempo vai passar de qualquer forma.
Os próximos 5 anos vão evaporar na mesma velocidade, quer você decida construir algo grandioso ou continuar arrastando a sua existência. Encerramento, o despertar final. O tempo para reflexões passivas acabou. A vida não te deve nada, e o relógio continua a sua marcha implacável, engolindo os seus dias um a um. A escolha de permanecer adormecido ou de assumir o controle definitivo da sua própria história é inteiramente sua, e deve ser feita hoje. Não deixe esta mensagem ser apenas mais um ruído passageiro na sua rotina. Se este choque de realidade ressoou na sua mente, inscreva-se no canal para continuar dominando a sua própria psicologia, deixe o seu gostei e comente abaixo qual decisão inegociável você vai tomar ainda hoje. Envie este áudio para alguém que precisa desse alerta urgente antes que seja tarde demais. Assuma o comando. O seu tempo é agora. Chegou até o final, parabéns. Poucos têm a disciplina de ir até o fim. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o like, inscreva-se no canal e deixei um presente especial reservado para você no primeiro comentário fixado. Clique no link e resgate agora. Até a próxima!